Well, we're thankful that we can gather tonight as brothers in the Lord. Somos gratos a Deus por podermos nos reunir aqui nessa noite como irmãos no Senhor. Looking out, it's not quite as pleasant as when the sisters are here. Não é tão prazeroso como quando as irmãs estão aqui, But it's okay. mas tá bom, a gente suporta. From my understanding of this evening, O que eu entendi que temos na reunião dessa noite, I was going to share some thoughts related to the matter of leadership and government and assemblies. eu entendi então que o que nós temos planejado para essa noite, eu compartilharia alguns pensamentos acerca da liderança, do governo na igreja. And then also we could open it up for a time of fellowship with some questions and answers. E depois disso nós abriremos para um tempo de perguntas e respostas. Let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Lord, we are thankful that we can gather in your presence. Senhor, somos gratos porque podemos estar na tua presença. Lord, as we come tonight, we're thankful that we can have an open heaven. E sabemos nessa noite, Senhor, que ao chegarmos diante de ti podemos experimentar céus abertos. Lord, we're thankful that we have been cleansed by the blood of the Lamb. Somos gratos, Senhor, porque temos sido limpos pelo sangue do Cordeiro. We're thankful that it's you that have called us. E somos gratos também porque o Senhor tem nos chamado. And so, Lord, we do come and commit this time into your hands. Então nós nos achegamos e entregamos nas tuas mãos amorosas esse tempo. Lord, you would have the things brought out that are upon your heart. Que o Senhor possa, Senhor, repartir conosco aquilo que está no teu coração. You would restrain things that are not necessary. Que o Senhor possa restringir aquilo que não vem do Senhor e não é necessário. But we would enjoy the sweetness of fellowship together in your presence. Para que nós nos alegremos na doçura da comunhão com o Senhor na tua presença. In thy name we pray. No teu nome nós oramos. Amém. Amém. I'd like for us to first turn to Acts chapter 20. Eu gostaria que abríssemos em Atos capítulo 20. Paul has called the leaders of Ephesus together, Paulo aqui manda chamar os líderes ali da igreja de Éfeso and he's anticipating that this would be the last time that he would see them. e ele está antecipando, dizendo-lhes que seria a última vez que Paulo lhes veria. And so he calls them together to share his heart with them. Então Paulo os chama para compartilhar com eles o seu coração. He has declared to them, as in his own words, how he has shared the whole counsel of God with them. E Paulo lhes diz nas suas próprias palavras como ele tinha compartilhado com eles todo o conselho de Deus. And then he puts a challenge before them. E aí Paulo coloca diante deles um desafio. If we look at Acts chapter 20, verse 28. Se olharmos Atos 20, 28. Be on guard for yourselves and for all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. This verse there's a fullness in this verse. Há uma plenitude nesse versículo aqui. And when you read this verse, what catches your heart out of all this? Quando você lê esse versículo, o que é que captura o seu coração? You know, we're thankful how it's the Lord that has called. Nós somos gratos como o Senhor tem nos chamado. And he reminds us here. E aqui o Senhor nos lembra, It's the church of God. a igreja de Deus. It's not man's church. Não é a igreja de homens. It's not, sometimes brothers and sisters will refer to my church, or Algumas- my group. Algumas vezes os irmãos e irmãs referem-se à igreja como a minha igreja, o meu grupo. I know in conversations we say that sometimes. Eu sei que nas nossas conversações, algumas vezes nós dizemos I assim, don't want to be legalistic about it. eu não quero ser legalista sobre isso, But I think it's always good for us to remind ourselves mas eu creio que é sempre nós nos lembrarmos that it's his church. que a igreja é dele. And at the price that he paid, E o preço que ele pagou, we see how he paid that ultimate price. nós vemos como ele pagou aquele preço mais alto, In máximo. his great love, he purchased it with his own blood. E na sua grande graça e misericórdia, ele nos comprou com seu próprio sangue. I love how the Holy Spirit puts words in to make an emphasis. E eu gosto como o Espírito Santo ele coloca as palavras juntas para criar certa ênfase. It says, he purchased with his own blood. Diz aqui, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. He didn't use some other blood. Ele não usa o sangue de outra coisa. He didn't use one of the lambs. Ele não usa o sangue de alguns dos He cordeiros. used his own blood. Ele usa o seu próprio sangue. Because he knew that was the only way that the church could be born. Porque ele sabia que só através do seu sangue a igreja poderia nascer.
And then as we see the beauty of the church, E aí então nós vemos a beleza da igreja. that remind us that it's his church. E aí nós somos lembrados que a igreja é dele. He reminds us also Nós somos lembrados também that as he has called us into a place of responsibility, que ele nos chamou para um lugar de responsabilidade. the origin of this responsibility is not in man. A origem dessa responsabilidade não está no homem. It's the Holy Spirit who made you overseers. É o Espírito Santo quem vos constituiu bispos, To be those ones that are shepherding, para ser aqueles que irão pastorear, those ones that are caring. aqueles que irão cuidar. Maybe a man was involved. Talvez o homem esteja You envolvido. know, in the book of Acts, sometimes a man was involved in appointing elders. Sabemos que no livro de Atos, algumas vezes o homem estava envolvido para apontar presbíteros, But that man was only witnessing what the Holy Spirit had already said. mas aquele homem que fazia isso estava apenas testemunhando o que o Espírito Santo lhe havia dito. And how within this call to leadership and responsibility, E como que nesse chamamento para a liderança we're to shepherd all of the flock. nesse chamamento para a liderança, eles devem pastorear todo o rebanho de Deus. It doesn't just say some of the flock. Não fala para eles pastorearem apenas um rebanho. Sometimes when we're caring for brothers and sisters, Algumas vezes, quando cuidamos dos irmãos e irmãs, it's much easier just to care for some, é mais fácil nós cuidarmos de alguns, because others are always causing so much trouble. porque os outros, às vezes, estão sempre criando problemas. See, the ones that cause the trouble, there's maybe few in number that they require the greatest attention. E talvez aqueles que estão criando problema, eles são, embora estejam no número menor, estão sempre requerendo mais atenção. So the Holy Spirit here puts in there for our instruction all the flock. Mas o Espírito Santo aqui coloca essa instrução, pastorear todo o rebanho de Deus, Just as he watched out after everyone, assim como ele pastoreia e cuida de cada um individualmente. he has called us in that way. Ele tem nos chamado para fazermos o mesmo. But the phrase in this verse Mas há uma frase nesse versículo that captures my heart the most, que captura de uma forma grande o meu coração. and I think it's the most important for each and every one of us, E eu creio que é a coisa mais importante para cada um de is nós. the very first part of the phrase. É a primeira parte desse versículo aqui. Be on guard for yourselves. Atendei por vós mesmos, ou cuidai de vós mesmos. Be on guard for yourself. Atendei por vós, ou cuidai de vós mesmos. Because if we're not in a right place, Se nós não estivermos no lugar correto, there's no way we can properly function. não tem chance nenhuma de funcionarmos propriamente. And he's warning us in this way. E aqui ele nos adverte. Because so often when you have responsibilities, Porque com frequência, quando temos the responsabilidades, responsibilities can become so overwhelming. as responsabilidades elas podem nos esmagar We don't por have enough completo. time. E nós não temos tempo para outras coisas. So what do we start to neglect? Então o que que nós começamos a We negligenciar? start neglecting our own personal relationship with him. Começamos a negligenciar o nosso relacionamento pessoal com Ele Maybe mesmo. in the past, each morning we would have a certain amount of time. Talvez no passado, toda manhã nós tínhamos um tempo separado para Ele. But then because of doing this work within the assembly, Mas agora, por causa desse trabalho que temos que fazer na Assembleia, good works, são obras boas, caring trabalho for bom. the saints, Iremos cuidar dos santos. we end up neglecting ourselves. Mas acabamos por negligenciar a nós mesmos. And what really is the only thing that we have to offer the saints? E o que é realmente a única coisa que nós temos para oferecer aos santos? The only thing we have to offer the saints is what we have received from him. A única coisa que temos para oferecer aos santos é aquilo que nós recebemos dele. And if we haven't received from him, E se nós não recebermos dele, we have nothing to offer. nós não temos nada para oferecer aos And outros. this is why when we're all under so much pressure, E é por isso então que muitos de nós, debaixo das pressões, Paul is warning these ones. Paulo Be adverte. on guard for yourself. É por isso que Paulo diz aqui: cuidai de vós mesmos, This is atendei the por vós. relationship that Paul calls us to. É esse o relacionamento que Paulo também nos chama a termos. Because the Lord, when he calls ones into service, Porque o Senhor, quando chama alguns para servirem-no, is far more concerned about our character than our service. Ele está muito mais preocupado com o nosso caráter do que
com o nosso serviço em si. He desires that the servants of God Ele deseja que os servos do Senhor have the character of God worked within them. tenham o caráter da obra de Deus e da palavra de Deus neles. If we encourage the brothers and sisters to a life of devotion, Se nós queremos encorajar os irmãos a uma vida de devoção ao Senhor, but our lives aren't devoted, mas nossas vidas não são, what value is it? que valor tem isto? If we encourage them in faithfulness, Se nós queremos encorajá-los a prosseguir na fidelidade, but because of our busy schedules, we're not faithful. mas por causa dos nossos esquemas, estamos sempre sem tempo, nós não We're somos becoming fiéis, hypocrites. então estaremos sendo We hipócritas. encourage ones in serving, Nós encorajaremos outros a but servirem, we're not even able to serve ourselves. mas nós não somos capazes nem de servir a nós mesmos. We encourage ones in humility, Nós encorajamos os outros à humildade, but we all of a sudden, because of the pressures of life. mas todos nós, com tristeza, por causa das pressões da vida. It's interesting when we're in a place of leadership, É interessante quando estamos numa posição de liderança. where we're supposed to be true servants of all the brothers and sisters. Nós deveríamos ser servos verdadeiros, devemos ser servos verdadeiros para todos os irmãos e irmãs. That when we get pressed on each side, Para quando formos pressionados, we get a lot of pressure here, a lot of pressure there. podemos receber pressões desse lado e pressões daquele lado de lá. One of the first things that occurs Uma das primeiras coisas que ocorrem is that we can lose our humility. é que podemos perder a nossa humildade. And instead of serving in life, E ao invés de servirmos em vida, we start looking upon the call of God as a position that we have. nós passamos a olhar o chamamento que temos de Deus como uma posição que And temos. instead of being that true servant of all, E ao invés de sermos um verdadeiro servo para todos, we elevate ourselves. nós nos elevamos. And we say, we are those in charge. Aí dizemos, não, nós é que estamos no controle Do aqui. what I say. Façam o que eu estou mandando. Instead of being those examples to the flock. Ao invés de servirmos como exemplo para o rebanho. It's tragic throughout Christianity today. É trágico que no cristianismo And hoje, it's been this way for many centuries. e tem acontecido assim por muitos séculos, How the so-called servants of God como que esses chamados servos do Senhor, are really on the top. eles realmente estão no topo. If you look in the Gospels, Se você olhar nos when the evangelhos, Lord was talking about servants, quando o Senhor estava falando acerca de it servos, says, who is the greatest? ele falou, quem é o The maior? one who is servant of all. O maior é aquele que é servo dos The very demais. King of Kings. O rei, o próprio rei dos reis. He came to serve, not to be served. Ele veio para servir e não para ser So servido. often we feel like the saints should serve us. Muitas vezes nós sentimos que outros deveriam nos servir. And if we ever start to sense that, E se começarmos mesmo a sentir isso, that should be a red flag, a warning to us that something's not right in our heart. esse deveria ser um sinal vermelho, uma bandeira vermelha, nos advertindo que nós devemos tomar cuidado aqui. I was reading a book by Lance Lambert the other month. Eu estava lendo um outro dia um livro escrito pelo Lance He was Lambert. focusing on leadership. E esse livro, ele foca sobre a liderança. And he was using the picture of a pyramid. E ele estava lá usando a figura de uma pirâmide. He said, in the world, at the top of the pyramid is the most power. Ele fala, no mundo, quem está no topo da pirâmide é o mais poderoso. But in the church, Mas na the igreja, kingdom of God, no reino de Deus, it's turned upside down. é virado de cabeça para baixo essa pirâmide. Those that have the greatest call E aqueles que têm o chamamento are maior, really the servants of all. eles são servos de todos os outros. Sadly, as we look around so much today, Com tristeza, quando olhamos ao redor hoje, we don't see this occurring. nós não vemos isso ocorrendo. But may the Lord recover it within our midst. Mas que o Senhor recupere e restaure isso no nosso meio. As you look around, there will always be many needs. Quando você olha ao seu redor, você vai ser confrontado com tantas necessidades. But as we look off unto Him, Mas quando olhamos para Ele, He is the one who can supply those needs. é Ele aquele que pode suprir todas as But necessidades. the question is, Mas a pergunta é, are we in the right place to hear His voice? nós estamos no lugar correto, capazes de ouvirmos a voz To dele know how to serve the brothers and e sisters? sabermos como serviremos os irmãos e irmãs? This is why Paul, when he's with those at Ephesus, É por isso que Paulo, quando ele estava com esses queridos de he Éfeso, says, be on guard for ele yourself. diz, cuidai de vós mesmos, Because as you look at these verses, as they continue, porque esses versículos, se olharmos para eles, eles in continuam. verse 29, it talks about how savage wolves are going to be among them. No versículo 29, ele fala que no meio deles penetrarão lobos vorazes. There will be those that are so against the testimony of the Lord. Haveriam aqueles que estariam tão contra o testemunho do Senhor. But He calls us to be on the alert, Mas ele nos chama para estarmos to alertas, be watching. para estarmos
observando com cuidado, alertas, being careful of see what the Lord is doing. para sermos vigilantes, olhando com cuidado aquilo que o Senhor está fazendo. This is the relationship we have within the assembly. Este é o relacionamento que devemos ter na Assembleia. This is what He's calling us to. É para isso que Ele nos chamou. And then also He calls in a very similar way E também, da mesma maneira, Ele nos chama de uma maneira similar in regard to ministry of the Word. com relação ao ministério da palavra. Quite often, those that are in a place of responsibility Com frequência, aqueles que estão no lugar de responsabilidade, will also be sharing the Word. eles estão também compartilhando a palavra. Others will be sharing also. Outros também estarão compartilhando a But quite palavra. often it can fall upon us. Mas, com frequência, cabe aos líderes compartilhar da palavra. Look over at 1 Timothy chapter 4. Abram comigo em 1 Timóteo capítulo 4. If we look at 1 Timothy chapter 4, Se você olhar comigo 1 Timóteo capítulo 4, verse 16, 1 Timóteo 4,16, we see this is a similar call in relation to the Word of God. nós vamos ver um chamado similar aqui com relação à palavra de Deus. As Paul is encouraging Timothy Então aqui quando Paulo está encorajando to Timóteo be that good disciple, para ser aquele bom discípulo, not letting anybody look down upon him, não permitindo que ninguém possa falar de Timóteo, not neglecting the spiritual gift within him. encorajando Timóteo a não negligenciar o Espírito de Deus que estava nele. As you come to verse 16, Quando chegamos no versículo again 16, he says, pay close attention to yourself and to your teaching. na versão dele fala, preste uma atenção redobrada em você e no seu ensino. Persevere in these things, for as you do this, you will ensure salvation both for yourself and for those who hear you. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Pay close attention. When we're considering the Word of God, Quando consideramos a palavra de Deus, what are we even considering? o que nós estamos realmente considerando? Sometimes when we get pressed in, Algumas vezes, quando somos we pressionados, can almost just try to put a message together. nós podemos, na nossa pressa e pressão, tentarmos apenas colocar uma mensagem There's so junta. many things out on the internet now. Hoje em dia, tem tantas coisas disponíveis na internet. If you're going to share on something, Se você vai compartilhar sobre alguma coisa, you can just Google it. vai lá no Google e You can find what all these other people say. você pode descobrir tudo o que os outros disseram sobre aquele Take what assunto. this brother says, Você pega o que aquele irmão falou take ali, what this brother says, o que aquele outro falou, put it all together, junta essas coisas give a beautiful message. e você dá uma mensagem maravilhosa. Is it a word of life? Mas é uma palavra de vida? Is it bringing salvation to you Isso vai trazer salvação para você and to those that are hearing? e para aqueles que estão ouvindo? This is why we have to have our heart in a right place. É por isso que temos que ter os nossos corações no lugar correto. Because the ministry of the word Porque o ministério da palavra, comes from our heart, not our mind. ele brota, ele sai do nosso coração e não das nossas mentes. Actually, in many ways, it's very easy to put together a message. De uma maneira geral, é fácil nós colocarmos pontos juntos, prepararmos uma mensagem, But to persevere, mas perseverar, to really get the burden for that message, realmente adquirirmos o encargo por aquilo que compartilharemos, our hearts have to be in the right place. nossos corações precisam estar na posição correta. Because then we're sharing words of life. Porque assim, se fizermos, estaremos compartilhando a palavra da We're not vida. just passing on, we could say, yesterday's manna, Nós não vamos estar passando para os outros o maná de ontem, but it's very fresh. mas estaremos passando algo fresco. This is the call that God has. Esse é o chamamento que Deus tem. And so much of this taking care of ourselves, watching out for ourselves, E o que está envolvido tanto aqui é esse cuidado que nós devemos ter conosco mesmos. what the Lord is challenging us with is in relation to our character. O que o Senhor nos desafia com relação à natureza do nosso caráter? Because the Lord, as we said, He's far more concerned about the character of Christ within us. Porque, como eu disse antes, o Senhor está mais preocupado com o caráter do seu Filho em nós. Far more concerned about the character of the servant than the service that's being done. Ele está mais preocupado com o caráter do servo do que com aquilo que o servo fará. If you look back in Timothy, Se você olhar para Timóteo, like Timothy chapter 3, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3. if you start in verse 1, 1 Timóteo capítulo 3, 1. you go down through verse 13. Se você ler até o versículo 13, It lists some characteristics of those that are called into responsibility. você vai ver aqui as características daquelas pessoas
que sobre elas foi dada uma responsabilidade. And in a similar way, De uma maneira parecida e similar, over in Titus chapter 1, em Tito, capítulo 1, in verse 5 through 9, do versículo 5 ao 9, there's another list. tem uma outra lista aqui. They're similar, Essa lista é similar, but there's some parecida, differences too. mas há diferença entre as duas. And I think simply that the differences are showing that neither one of these lists are exhaustive. Eu creio que a diferença é que mostra que nenhuma dessas... complete. Yes, exhaust, yeah. Mostra que nenhuma dessas duas listas ela é exaustiva ou completa. But if you look at these lists, Mas se você olhar para essas duas listas, what is the Lord looking for? o que o Senhor está buscando aqui? He's looking for the character. Ele busca pelo caráter. He wants ones to be temperate, Ele quer que aqueles sejam temperantes, prudent, eles sejam prudentes, respectable. eles sejam respeitáveis. It only talks about within this two things that they're looking for some ability. Ele não está apenas buscando que essas pessoas tenham habilidade somente. And it's the managing of the family, Ele busca que eles possam, por exemplo, cuidar bem da família, governar bem sua casa, and able to handle the Word of God. e eles também sejam capazes de... They were able to? They were able to handle correctly the Word of God. E eles também sejam capazes de manejar bem a palavra da verdade. But all the other things on this list, Mas todas as outras coisas mencionadas nessa lista, they're related to our character. elas se relacionam com o nosso caráter. You know, oftentimes when I look through these lists, Com frequência, quando eu olho através dessas duas listas, we can have a tendency. nós podemos ter uma tendência. Oh, I look at that part, that characteristic. Eu olho aquela característica ali, Check that off. I got that. aí eu marco e falo, essa aqui eu já passei. Oh, I have another characteristic. Tem outra característica aqui, Check that off. Got that. eu marco, essa aqui também eu já passei. But actually, when we stop and consider these Mas na verdade, quando paramos e consideramos essas coisas in ourselves, em nós mesmos, we don't have any of these characteristics. nós não temos nenhuma dessas características. It shows us how outside of Christ, Nos mostra como que nós, fora de Cristo, we are all totally excluded. nós somos totalmente excluídos. It's only as we allow His life to be worked within us. É apenas quando permitimos que a vida do Senhor opere em nós. It's not talking about our patience, Aqui não fala da nossa paciência, our prudence. da nossa prudência. It's not about His life, His prudence. Fala acerca da vida dele, da prudência dele. So we see how the Lord is jealous Então nós vemos como o Senhor, ele deseja, ele tem até ciúmes of aqui, that character, para que este caráter and how when He's calling us in this way, seja formado em nós e como ele nos chama para He's dentro wanting us dessas to be those coisas. that are faithful, that have that good testimony. Ele nos adverte para que sejamos aqueles também que tenham um bom testemunho a dar. And as we see Him, E aí, quando vemos o Senhor, we're able to continue on. somos capazes de prosseguir adiante. So often when we think about servants of the Lord, Com frequência, quando pensamos acerca dos servos do Senhor, what do we say about them? o que nós estamos dizendo, vamos dizer they're acerca so deles? Aquele lá é tão eloquente. Oh, they give a good message. Aquele outro lá, ele pregou uma mensagem Oh, tal. they know so much. Aquele lá sabe tanto. And we're thankful for that. Graças a Deus por essas coisas. But what's behind that? Mas o que está por trás dessas What is coisas? God really looking for? O que Deus realmente busca nos seus He's servos? looking for the life of His Son. Ele busca pela vida do seu filho. Maybe some aren't eloquent. Talvez alguns são eloquentes. Some are they have trouble with words. Outros já têm dificuldade em formar palavras. But when they share something, Mas quando eles compartilham algo, it's life. é vida. We've all experienced it. Nós já experimentamos isso. A brother gets up. Um irmão se levanta. Maybe he's just sharing something at the Lord's table. Talvez ele está compartilhando algo ali na mesa do We Senhor. can tell the brother hasn't been taught very much. Nós vamos ver que aquele irmão ele não é tão eloquente ou tão His preparado. vocabulary is not very big. Vamos ver que o vocabulário daquele irmão ali é bastante He restrito. uses what we might even call simple words. E ele vai usar palavras bastante simples. Those that are well educated would look down upon him. Aqueles que têm uma boa educação, que são letrados, vão olhar para ele. But when he shares, Mas quando eles there's compartilham, something in your heart, your spirit. quando esses mais simples compartilham, tem algo que estava no espírito Touch deles. Christ.
E aí nós conseguimos tocar em Cristo. And it liberates and it prepares our time around the Lord's table. E somos liberados, e isso nos ajuda a sermos preparados para o nosso tempo na mesa do Senhor. This is what the Lord's jealous É isso que o for. Senhor deseja The ter. character of O Christ. caráter de Cristo. We can have a tendency to focus so much on gifts and abilities. Nós temos a tendência, muitas vezes, de focarmos nos dons e nas habilidades. And those are important. I don't want anybody to take that I'm making light of that. Sim, não, essas coisas são importantes. Não estamos dizendo que não são, elas são. But as you're willing, Mas se você God can take the most, what we would call a simple person, Se você entender, você verá que Deus pode tomar a pessoa mais simples and make him that can use them as a magnificent servant of God. e pode usá-lo como um servo magnífico nas mãos do Senhor. You read throughout history. Você lê através da história. There were ones that weren't well educated, Houve muitos irmãos que eles não tinham nenhum preparo acadêmico, but as they stayed with the Lord, mas eles permaneciam com o Senhor. the Lord developed a ministry in them. E o Senhor desenvolveu neles um ministério. They were able to serve E eles foram capazes de servir and testify of the greatness of our e God. testificar da grandeza do nosso Deus. And so as you see this matter of being on the alert, caring for ourselves, Então, voltando nessa questão de estarmos alertas, vigilantes, de termos cuidado conosco mesmos, it impacts us in our relationship with the saints isso nos impacta com relação ao relacionamento nosso com os santos and our relationship to the Word of God. e com o nosso relacionamento com a palavra de Deus. And as we even think about our relationship with the saints, Quando nós pensamos no nosso relacionamento com os santos, there's a verse in the proverb that always rings within my heart. tem um versículo lá em Provérbios que ele sempre está aqui no meu coração. Turn to Proverbs 27. Abram comigo em Provérbios capítulo 27. Proverbs 27, Provérbios 27, verse 23. versículo 23. Provérbios 27 e 23. Proverbs 27:23. Know well the condition of your flocks and pay attention to your herd. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Know well the condition of the brothers and sisters. Procura conhecer o estado dos irmãos e irmãs. And this comes about through relationship. E isso fala de um relacionamento verdadeiro. As we learn, as we come to know the brothers and sisters, À medida que conhecemos o estado dos irmãos e irmãs, we know how they will respond, nós sabemos como eles responderão and also we know what they need. e também saberemos o que é que eles precisam. And when we think of the aspect of a shepherd in the flocks, Quando pensamos no aspecto de pastorear o rebanho, as he's looking over the condition of the sheep, quando o pastor olha para a condição das suas ovelhas, he sees what pasture they need to go into next. o pastor vê para qual pasto as suas ovelhas precisam ser levadas. He knows their condition. Ele conhece o estado das suas He knows ovelhas. what they can take. Ele sabe onde elas precisam ser And levadas. it says he pays attention to them. E é dito que ele presta atenção a elas. Always remember the story in the Old Testament. Ele cuida dos teus rebanhos. Eu me lembro de uma história no Antigo Testamento, Jacob and Esau were reunited. quando Jacó e Esaú, eles foram reunidos novamente. What did Esau say? O que Esaú disse? Okay, let's go home. Vamos para casa. And what did Jacob E say? o que Jacó disse? He said, no, Não, ele the disse. women, the children, they're weak. As mulheres e as crianças são fracos. If we push, Se nós apertarmos o passo, they and some of the flock will die. eles e também algo do rebanho morrerá. Jacob knew the condition of the flock. Jacó, ele conhecia o estado do rebanho. And how do we know the condition of the flock? Como é que conhecemos, sabemos o estado do rebanho? It comes through relationship with them. Será através do nosso relacionamento com o We próprio have to rebanho. spend time with them. Temos que gastar tempo com o We rebanho. have to know them. Temos que conhecer o As we're rebanho serving them, e temos que servi-los. we learn their conditions. E assim aprenderemos acerca da condição do rebanho. Within the assembly in Richmond, Na assembleia lá em Richmond, we have what we call about every 4 or 5 months we have what we call a family meeting. a cada 4, 5 meses nós temos uma reunião, chamamos uma reunião de família. We invite all the brothers and sisters. Nós convidamos todos os irmãos e irmãs para virem together, and
ask them to share what is upon their heart. E nós pedimos que eles compartilhem aquilo que está no coração deles. Are there some concerns they have for the assembly? Preocupações que eles têm com relação à Assembleia, Are there some questions about why we do this, why we do that? ou perguntas por que nós estamos fazendo assim, por que estamos fazendo daquela maneira. And it gives those in responsibility an opportunity to see the condition. E isso dá àqueles que estão na liderança uma oportunidade de ver a situação, a condição do rebanho. That you have a dialogue. Então nós temos um diálogo. It's not the leadership above making decisions, Não é uma questão da liderança aqui tomando as decisões, but it's in fellowship with brothers and sisters. mas em comunhão com os irmãos e irmãs. Whenever we have a big decision to make as an assembly, Toda vez que temos uma grande decisão para ser tomada como we have one Assembleia, of these type meetings. então antes nós temos uma reunião An familiar. open meeting for all brothers and sisters, É uma reunião aberta para todos os irmãos e irmãs. and we share with them. E nós compartilhamos com We're eles. considering this. Nós dizemos, irmãos, nós estamos considerando This is the isto. reason we're considering this. E é por isso que nós estamos considerando fazer assim. We want everybody to know, Nós queremos que todos saibam. so everybody can pray. Então todos podem orar So por we can isso, seek the Lord together, para que busquemos juntos o Senhor, that we can move on in oneness and unity. para que possamos nos mover adiante em uma unidade de espírito. There was a time in our history Houve um tempo na nossa história lá, when that disease AIDS was becoming very aggressive and it was everywhere. quando a AIDS ela se propagou, estava se propagando e se tornou algo muito perigoso em todo lugar. And so some brothers and sisters were concerned about the Lord's table, Então alguns irmãos e irmãs começaram a se preocupar com a mesa do Senhor, from taking the same cup. acerca de usarem o mesmo cálice. And so some actually stopped coming. Então alguns, por causa disso, eles pararam de vir às reuniões. Our normal Sunday meeting A nossa reunião normal de domingo de is manhã, the first hour or so together we have the Lord's table. na primeira hora dessa reunião nós temos a mesa do Senhor. And then after that we have the ministry of the word and the children have their class. E depois da mesa do Senhor nós temos o ministério da palavra e as crianças têm a sua sala lá. So because of this, some saints were not coming to the Lord's table. Mas por causa desse problema da AIDS, alguns dos santos pararam de vir à reunião da mesa do Senhor. They were concerned, Eles estavam but preocupados, they loved the Lord. mas eles amavam o Senhor. They were always with us. Eles sempre estiveram junto So conosco. we had a meeting. Então nós tivemos uma We reunião. called everybody together. Nós chamamos todos os irmãos para virem. You know, one brother would say, "I have faith." E um irmão falou: "Não, irmão, eu tenho fé." He said, and another brother, I still remember one brother said, E eu me lembro de um irmão que ele disse: "I have faith in the Lord, eu tenho fé no Senhor, but I don't have faith that He killed the germs." mas eu não tenho fé que o Senhor vai matar os germes aí no And so it no was cálice. a sharing back and forth. Então nós compartilhamos isso, foi um compartilhar de mão dupla. And this actually, we had to have several meetings, Para isso nós tivemos diferentes e várias reuniões. and we prayed about it at our prayer meeting. Nas nossas reuniões de oração nós oramos acerca disso. And then the Lord showed us His way through that. Então o Senhor nos mostrou qual era o caminho dele através disso. And what the enemy had tried to come in and use for division, E aquilo que o inimigo tentou vir e usar para nos dividir, the Lord actually strengthened. na verdade o Senhor nos fortaleceu And actually more started coming back. e muitos começaram a vir novamente. Yeah, so this is knowing the condition of the flock. Isso significa conhecer o estado das suas When we ovelhas. think about a change of this or thinking about going this way or that way, Quando pensamos em mudar isso ou fazer dessa e daquela maneira, do we know how the brothers and sisters are going to react? nós sabemos como os irmãos e irmãs reagirão àquelas mudanças They've been involved. e eles precisam estar This is envolvidos. the beauty of fellowship. Isso é a beleza da comunhão que And podemos this ter. we learn from one another. E nós aprendemos uns dos outros. And so often when problems occur, Com frequência, quando ocorrem problemas, we can feel like there's pressures that come upon us. nós nos sentimos bastante pressionados. If I'm a good person in responsibility, I can solve this problem. Aí a gente diz assim, se eu fosse uma pessoa da liderança, eu saberia como resolver isso. No, but if we look throughout history, Mas se olharmos através da história, look throughout the scripture, se olharmos através da Escritura, when the problems came, quando os problemas vieram, what did Moses do? o que Moisés He fez? fell on his face before the Lord. Ele caiu com o seu rosto em terra diante do Senhor, He humbled himself. ele humilhou-se diante And then dele. we find God's way. E é assim que encontraremos a maneira e o caminho do Senhor.
So I see in the days we're living in, Eu vejo nos dias nos quais vivemos these matters of the character of God's worker, essa questão do caráter no obreiro de Deus and also the relationship with the assembly. e também no relacionamento com a Assembleia It's very vital for us. são duas coisas bastante vitais para nós. And so I want to transition now. Eu vou fazer uma transição, uma mudança agora, uma transição. It was the other day when we were together. Um outro dia desse, quando estávamos juntos, Brother Gerson asked a question o irmão Gerson fez uma pergunta about my experience with in other large cities of how assemblies relate to one another. acerca da experiência em grandes centros do relacionamento entre as diferentes assembleias. And so I think it's a very good question. Eu acho que foi uma boa pergunta. And I understand that there's some issues here in Rio right now. E eu entendo que por agora vocês estão passando por algumas questões aqui no Rio. I don't have the answer for you. Eu não tenho a resposta para você, o que But I fazer. know the one who has the answer. Mas eu conheço um que tem a resposta. You know, when we think of the church, Quando pensamos na igreja, how many churches are there? quantas igrejas existem? There's one church. Tem uma igreja. The church, what it gets referred to as the church universal. É, a igreja, eu estou me referindo à igreja universal. And then we have the church universal. Então nós temos a igreja universal. But also, as we see the practical expression of that church, Mas quando vemos a expressão prática dessa igreja, we see it getting worked out in various localities. nós veremos a igreja se expressando em diferentes localidades. That church local A igreja local, puts into practice the principle of the universal church. ela colocará em prática os princípios da igreja universal. Now let me be very clear. Deixa eu ser claro aqui. When I'm using a phrase, the church local. Quando eu uso essa frase igreja local, I'm not using the term the local church. eu não estou usando o termo da igreja local. Vocês entenderam, né? Tá claro? Okay, just to be clear. Para ser claro. But it's the church local Mas a takes igreja, these beautiful principles that we see in Scripture and we see them getting practiced locally. mas a igreja na localidade, ela toma esses princípios da igreja universal e vai expressá-los de uma maneira bela na localidade onde ela está. For example, the Lord's table. Por exemplo, a mesa do Senhor. As we see the Scriptures, Quando olhamos para as we escrituras, see the principle there vemos um princípio lá. that we're called to remember the Lord. Eles eram chamados para se lembrarem We do remember Senhor. the Lord at His table. Nós nos lembramos do Senhor na mesa dele. Nos lembramos da sua morte. Remembering that death, we have the testimony of the one cup and the one loaf. E nos lembramos que naquela morte nós temos o testemunho de um cálice e de uma morte. But actually, as you look Desculpa, throughout de um cálice e de um pão. Yes. but as you look through the Scripture, Mas quando você olha através das escrituras, the actual practice of that and how to do it, it's silent. você vai ver que como praticarmos isso nas escrituras, há um silêncio, não está claramente definido. So how do you do it? Como é que nós vamos fazer? We seek the Lord, Buscamos o Senhor. and He shows us in a living way. How does He desire for us in our assembly to testify of that reality of the table? Então ele vai nos mostrar como na nossa localidade nós iremos testificar acerca da sua mesa. One of the blessings of traveling Uma das bênçãos nessas viagens que faço is the variety of ways that we have seen the Lord's table taken. é a variedade, maneiras tão diferentes como a mesa do Senhor ela é praticada. Sometimes the one cup, Algumas vezes tem um cálice só. sometimes maybe 2 or 3 cups around a room. Algumas vezes uns 2 ou 3 cálices. But normally in the middle, there's always a testimony of the one cup, one loaf. Mas normalmente no meio tem o testemunho de um cálice e de um pão. So this part of the room might have one cup, this part another cup. Então aquela parte ali da sala de lá tem um cálice, a outra parte ali tem outro. Some use little individual cups. Outros lugares eles usam os copinhos pequenininhos. We were in Hong Kong one time, Uma vez estávamos em Hong Kong and we were having the Lord's table, and you knew the presence of the Lord. e estávamos tendo a mesa do Senhor e você poderia sentir a presença do Senhor ali. And then I heard all of this rattling, E aí eu ouvi um barulho. and they passed a basket. Alguém estava passando ali a cesta. Well,
first the bread came by. O pão veio primeiro, Then this basket came. depois que passaram o pão, passaram uma outra cesta. It was full of spoons. Aí just a moment, passaram o pão e depois tem um barulho de colher batendo. Aí veio trazendo uma cesta e dentro estava cheio de colherzinhas. And so we took a spoon, Cada um pegava a sua colher and then the cup came. e aí o cálice vinha. And we were to dip the spoon in the cup Então nós enfiávamos a colherzinha no cálice and to drink it. e bebíamos. Very strange. Para mim foi muito estranho. But Oh, you knew the Lord's presence. mas você podia sentir a presença do The Senhor. worship was there. A adoração estava lá. After the meeting, I said, why was that? Depois da reunião eu perguntei, por que vocês fazem assim? They had such a problem with hepatitis É porque eles tinham tido problema com hepatite. that they, for the brothers and sisters' sake, they used spoons. Então, por causa disso, eles estavam usando as colherinhas. But they maintained the principle of the testimony of the table. Mas eles mantiveram o testemunho, o princípio da mesa do Senhor. We can see the Lord's table. I just use that as an Eu example estou usando apenas isso como um exemplo. of how we can see principles within the body of Christ. Como podemos ver esses princípios no corpo de Cristo. But actually, as you look throughout the scriptures, Mas quando olhamos através das Escrituras, so often the practice is not there. It's silent. com frequência, quando parte para a prática, as Escrituras se silenciam. Think of elders in the church. Por exemplo, pensa dos anciãos na igreja. We know when the church was born in Jerusalem, Quando a igreja surgiu, nasceu em we Jerusalém, had the 12 apostles. nós tínhamos aqueles 12 apóstolos, And it's recorded that later, two of those apostles became elders. e é relatado que mais tarde, 2 daqueles apóstolos se tornaram presbíteros, anciãos, Pedro e João. We don't know if the others were elders or not. Não sabemos se os outros eram também presbíteros ou não. But then when you look in later, if you look in Acts chapter 11, Mas quando você olha em Atos capítulo 11, it refers to the elders in Jerusalem. fala dos presbíteros lá em Jerusalém. It's silent on how they came about, Mas há um silêncio, não nos conta como eles surgiram. but there was elders in Jerusalem. Mas haviam presbíteros em Jerusalém. You go on to Antioch. Você vai para Antioquia. There's not even any mention in the assembly there of elders. Não é nem mencionado que haviam presbíteros ali naquela But there, assembleia. most people believe there were elders there, Mas muitas pessoas creem que lá em Antioquia haviam os presbíteros sim. but they weren't mentioned. Mas eles não são mencionados. Then also, as you look throughout some of Paul's travels, Também quando você acompanha Paulo nas suas viagens, sometime he would go into a city algumas vezes ele entrava numa cidade and he would appoint elders. e ele apontava presbíteros, anciões. Other times he didn't. Outras vezes ele não apontava. Where did the elders from Ephesus come from? Esses presbíteros, anciãos de Éfeso, onde é que eles surgiram? What we're seeing here in the scripture O que nós vemos nas is Escrituras there's a principle of God's government. é um princípio do governo de Deus. The actual practice of how that gets worked out in the localities Como ele, de uma maneira prática, vai operar isso nas localidades? is through his life. É através da sua vida. And because God, we know throughout scripture, God has government. Porque sabemos através das Escrituras que Deus, Deus tem um governo. And he's a God of order. E ele é um Deus de ordem. And he has order within the house of God. E ele tem ordem na casa de Deus. He has order within the family of God. Ele tem ordem na família de Deus. Order within the kingdom of God. E ele tem ordem no reino de Deus. But it's an order that's there in life. Mas é uma ordem que surge da vida. Not positions. Não posições. Not man seeking something. Não homens buscando alguma coisa. But it's there in life. Mas ela surge a partir da vida. So as you look throughout the scripture, Quando você olha através das Escrituras, we see how these assemblies were started. você vê como essas assembleias se There iniciaram. was an order set upon them. E elas se iniciaram com ordem. Havia uma ordem lá. And sometimes it can be a challenge for us Algumas vezes pode ser um desafio para when nós. we look back at the book of Acts Quando olhamos para o livro de Atos and we look today at our condition. e olhamos hoje para a nossa condição, How do we get this to work now? como é que nós podemos tomar aquilo ali e fazer funcionar hoje? And it's almost like we say putting a square peg in a round hole. It's Difficult. almost like taking something that is square Oh yeah, he put no. and make it Yes. try to get it in a round. Yeah, hole. I understood the Okay. point. Ele falou assim: como tomaremos aquilo que vemos em Atos e aplicarmos nos nossos dias hoje?
É difícil. É como você tomar algo que é quadrado e tentar encaixá-lo em algo que é redondo. But as you look back at the church there in the book of Acts, Mas se você olhar para a igreja lá no livro de Atos, this was when God first moved. foi ali onde Deus primeiro se moveu. These areas were what we could call them virgin places. Então, essas igrejas surgiram de lugares que podemos dizer lugares virgens. Paul went into Ephesus. Quando Paulo foi para Éfeso, There wasn't already a Presbyterian and Methodist church there. there wasn't. No. Não havia a presbiteriana ou a igreja metodista lá, não tinha. O There were terreno no era, believers. não tinha crentes lá, o terreno era And then virgem. as these believers came together, E aí os crentes começaram a se juntar. we see that church birthed. E nós vemos ali a igreja nascendo. That beautiful picture there in Philippi. Vemos uma figura maravilhosa em Filipos, How the Lord, as Paul went to Philippi, quando Paulo foi para Filipos. a sister gets saved, Uma irmã ali foi a salva. slave girl is set free and saved, Uma escrava, ela foi liberta e foi a salva. jailer is set free and saved. O carcereiro também foi salvo. And then from that we see the church birth. E foi assim, ali que a igreja nasceu. And a beautiful relationship between Paul and the church in Philippi. E vemos esse relacionamento tão belo entre Paulo e a igreja de Filipos. About in life. E ele era baseado na vida. But as we look upon the condition today, Mas quando olhamos para a condição desses the dias, church is in a place in Christianity, whatever phrase we want to use, in a place of corruption and declension. a igreja está, com relação ao mundo, podemos usar essa frase, em corrupção e declínio. There's so much disunity. Há tanta desunião no meio do povo de Deus. I'm not familiar with the situation here in Rio. Eu não estou familiarizado, não sei da sua situação no Rio. I'm only familiar really with the situation in Richmond. Eu estou familiar com a situação lá em Richmond. It's Richmond, Virginia. That's where we're from. Richmond, Virgínia, é lá que eu moro. It's close to the capital, Washington, D.C. Richmond é bem perto da capital, Washington, D.C. So we're close to Trump. Nós ficamos perto do Trump. Sometimes that's good, sometimes not so good. Algumas vezes ficar perto do Trump é bom, outras vezes não é tanto. But we, as we gather in Richmond, Mas quando nós nos reunimos ali em Richmond, who makes up the church in Richmond? quem começou a igreja em Richmond? Actually, the church in Richmond Na verdade, a igreja em Richmond, is made up of every brother and sister that is born again. yes. Na verdade, a igreja em Richmond, ela começou, ou dela faz parte, ela é composta de cada crente ali em Richmond. Brothers and sisters in denominations, A igreja em Richmond, ela é composta dos irmãos e irmãs das denominações, those that believe in the Lord that are in the Catholic Church, daqueles, mesmo na igreja católica, que estão lá, mas creem no Senhor, maybe house churches, talvez daqueles crentes que se reúnem em casas, independent churches, igrejas independentes. anybody within that city that is born again. A igreja de Richmond, ela é composta de todos ali naquela cidade que nasceram de novo. Is in the church in Richmond. Todos esses fazem parte da igreja em Richmond. So when we gather together, Quando nós nos reunimos, we cannot say that we are the church in Richmond. nós não podemos dizer que nós somos a igreja em Richmond, But all we can say mas o que podemos dizer is we desire to be a testimony to the oneness of the body of é que Christ. nós desejamos ser um testemunho da unidade do corpo de Cristo. A desire to be a testimony to what God desires. Temos um desejo de sermos um testemunho daquilo que Deus deseja que sejamos. Open to all brothers and sisters. Sermos abertos a todos os irmãos e irmãs. Now, let me clarify one thing. Deixa eu dar clareza em algo aqui. We're not necessarily open to all their teachings and practices, Nós não necessariamente abriremos para todos os seus ensinos e práticas, but we're open to them, their life in Christ. mas nos abriremos a todos para a vida do Senhor neles, a vida de This Cristo. is what we see, É isso que nós vemos, because it's the situation we're in. porque a tragédia da situação na qual nos encontramos, Now, Richmond, in relation with Rio, is a small city. Richmond, comparando com o Rio de Janeiro, é uma cidade pequena. We have almost 1 million people. Nós temos lá cerca de 1 milhão de pessoas. Your metropolitan area has many more. A área do Rio metropolitano aqui tem muito mais do que isso. What do we do in these big cities? Como é que nós vamos fazer nessas cidades grandes? We have the blessing of being with brothers and sisters in New York City, Nós temos tido a bênção de estarmos com os irmãos em Nova York,
brothers and sisters in Los Angeles, irmãos e irmãs de Los Angeles, Hong Kong, Hong Kong, Toronto, Toronto, no San Canadá, Francisco, lá em São Francisco, Taipei, lá em Taipan, some pretty big cities. cidades muito grandes. And none of these assemblies can say that they are the church in that locality. E nenhuma dessas assembleias que eu mencionei pode dizer que ela é a igreja ali naquela localidade. But there's a desire to be a testimony unto Him. Mas todos eles desejam serem um testemunho para o Senhor. And how do these assemblies relate? Agora, como essas assembleias se relacionarão umas com as outras? We actually see a variety. Na verdade, nós vemos uma variedade. In some big cities, Em algumas cidades grandes, we know that there's some brothers that oversee various assemblies. nós sabemos que tem irmãos ali que eles cuidam de algumas assembleias. But they can't say that they're the elders Mas eles não podem dizer que eles são os presbíteros daquela localidade, because they don't represent all the brothers and sisters. porque eles não representam todos os irmãos e irmãs ali daquela localidade. We know other large cities where each assembly is autonomous. Nós também sabemos que em outros centros grandes, cada assembleia é autônoma. They're related, they share with each other. Elas compartilham, se relacionam umas com as outras. So we have to, as far as the challenge we have in a large city, A questão do desafio que podemos ter em centros maiores e cidades grandes, it's good for us to remember that church government is not a technical issue. é bom lembrarmos sempre que o governo da igreja não é apenas uma questão técnica, It's an expression of His life. é uma expressão da vida do Senhor. The issue isn't the form. A questão não é a forma, The issue is how does the Lord Jesus Christ desire to express His life through you? a questão é como o Senhor Jesus deseja expressar a vida dele através de vocês. How does the Lord desire to express the testimony of the Lord in Rio? Como o Senhor deseja expressar o seu testemunho através de vocês aqui no Rio? There is the principle here, Tem um princípio aqui, but the practice can be very different based on different cities. mas a prática ela pode ser muito diferente. And so the problem we run into Então o problema que podemos ter, is we start to think that this is the way to do it. nós podemos começar a pensar, não, tem que fazer desse jeito. And then that ends up creating a division. E aí isso pode criar divisão. And so we see, brothers, Irmãos, então nós vemos how God is calling us in this hour como Deus nos chama nessa hora to really see Him. para olharmos para Ele. Just like I mentioned earlier about the Lord's table. Eu mencionei anteriormente acerca da mesa do Senhor. The enemy means to try to use that for division within Richmond. O inimigo, ele tentou usar essa questão da mesa do Senhor para trazer divisão. The little bit that I know, O pouquinho que eu sei, I think the enemy is trying to use the matter of church government to bring division among the brethren here. o pouquinho que eu sei, eu entendo que o inimigo está tentando usar essa questão do governo da igreja para dividi-los aqui no Rio. But actually it's an opportunity. Mas na verdade é uma If we oportunidade. can all come together, Se nós pudermos ficar juntos, lay down, humble ourselves before Him, derramarmos a nossa vida, and nos allow Him humilharmos to diante show dele us His way. e permitirmos que ele nos mostre o seu caminho. But so often when we have a problem, Mas com frequência, quando temos um problema, immediately we have sides. imediatamente nós temos dois lados. I'm right. Eu estou certo. No, I'm right. Não, eu estou certo. You're wrong. Você está errado. And we focus so much on the problem. E nós focamos tanto no problema em si. But actually our heart during times like this Mas na verdade, com frequência, os nossos corações em tempos como esse, is humbling ourselves ele tem que se humilhar and confessing that we are all wrong. e confessar que os dois lados estão errados. I don't know if you remember Daniel's prayer in Daniel chapter 9. Eu não sei se você se lembra da oração de Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 9. In Daniel chapter 9, Daniel confessed the prayers for the nation of Israel, confessed the sins for the nation of Em Israel. Daniel, capítulo 9, ele orou confessando o pecado da nação de Israel. And in the spirit of Daniel's prayer, E no espírito daquela oração de Daniel, he didn't say they have sinned, ele não disse, eles pecaram, because we know of no sin in Daniel's life. porque sabemos que não tinha pecado na vida de Daniel. But Daniel said, we have sinned. Mas Daniel falou, nós
pecamos. He was identified with them. Ele estava se identificando com todo o povo. Just as our Lord Jesus identified with us, Assim como o Senhor Jesus se identificou conosco, Daniel identified with the people. Daniel também se identificava com o povo. And if we can all humble ourselves, Se nós formos capazes de nos humilharmos, repent of this, nos arrependermos disso and really find His way, e encontrarmos realmente o caminho dele, like I said earlier, como eu disse anteriormente, I don't know what the answer is here, eu não sei qual é a resposta para vocês, but I know God wants to use this for good. mas eu sei que Deus quer usar o que vocês estão tendo agora para algo bom. Many precious brethren have been very faithful to the testimony of the Lord for many years in this evil city. Muitos irmãos aqui, eles têm sido fiéis com relação ao testemunho do Senhor ao longo dos anos nessa cidade maligna. They've been through many battles together. Eles experimentaram juntos, passaram por muitas The enemy batalhas. is trying to come in now. Agora o inimigo está tentando vir. Through focusing upon a term I would use, a non-essential thing. E o inimigo está tentando fazê-los colocar o foco naquilo que nós mencionamos como coisas não To essenciais, bring a division. para trazer divisão. But as we can all humble ourselves before Him, Mas se todos nós nos humilharmos diante dele, we can find His way through this. nós podemos encontrar o caminho do Senhor no meio dessas It's a coisas. great battle. É uma grande batalha. This is why Paul spoke to those leaders at Ephesus in the book of Acts. É por isso que Paulo falou aos líderes de Éfeso, lá no livro de Atos. Keep on the alert. Ele fala assim, ficai vigilantes. Those savage wolves are there trying to destroy. Os lobos vorazes entrarão e tentarão devorá-los. Now, I'm not saying any of the brethren are savage wolves, Eu não estou dizendo aqui que irmãos e irmãs são lobos devoradores, but the enemy is a savage wolf, mas o inimigo, ele é um lobo devorador. and the enemy would try to divide. E o inimigo sempre tentará nos dividir. And so I really do pray, brothers, Eu realmente oro, irmãos, that the Lord would really show you His way. que o Senhor lhes mostre o seu caminho. And just if we can keep in mind, Se nós pudermos nos lembrar disso, the issue is not an outward form. a questão não é a forma exterior, It's not a technical issue. a questão não é técnica, It's His life. a questão é a vida dele. How does He want His life expressed among you in this big city? Como ele quer que a vida dele seja expressada através de vocês nessa cidade tão grande. And I know the Lord, Eu conheço o Senhor. that as we humble ourselves before Eu Him, sei que se nós nos humilharmos diante He will dele, show us this way. ele nos mostrará o seu caminho. May He lead. Que ele nos faça isso, que ele nos guie. Amém. Maybe I can stop here, and if anybody has any Talvez eu possa parar questions aqui. or other thoughts or anything they would want to share. Talvez se eu parar aqui, alguém quiser compartilhar algum pensamento ou fazer alguma pergunta, fique à vontade.